Deus tem despertado você para que você abençoe outras vidas nesse tempo difícil? Palavra de hoje: aquele que abençoa uma vida pode estar mudando a história dessa pessoa. Fica comigo, não sai daí não. Deixa Deus falar com você. Lembram da mensagem de ontem? Que nós precisamos procurar ser pessoas melhores, cada vez mais, e que o nosso lado bom é o nosso melhor lado. Pois então, nós falamos de mudanças de nós mesmos, mas hoje vamos pensar em ajudar os outros a mudarem, pessoas a mudarem as suas vidas, porque aquele que abençoa uma pessoa, aquele que abençoa uma vida, pode estar mudando a história dessa pessoa. Que responsabilidade, que peso dessa palavra. Deus nos convida a amar pessoas. Imagine você poder mudar a história de alguém. Bem-aventurado é aquele que se sente feliz em abençoar o seu irmão, porque a palavra de Deus nos diz que melhor é dar do que receber. Feliz daquele que é chamado por Deus e que se deixa ser usado. E olha, o Espírito de Deus o usa mesmo. Deus sempre fala através de alguém. E Deus sempre abençoa todo aquele que se deixa ser usado para abençoar alguém. Você está me entendendo? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Um dia eu vinha saindo do escritório, do meu trabalho, e aí quando eu entrei no carro, um senhor bateu no vidro do carro, eu abaixei o vidro e ele disse que estava vigiando o meu carro e que queria um dinheiro. Eu falei, não, negativo, não vou te dar dinheiro. Aqui, ninguém aqui vigia carro, nunca precisou disso. E outra que eu vou te dar dinheiro para você beber com essas pessoas aí. Ele olhou para mim e disse assim, meu senhor, meu problema não é álcool, meu problema é espiritual. Na mesma hora eu abri o carro, soltei, e aí comecei a conversar com ele, conversar. E ali eu pude ministrar sobre a vida dele. Depois eu fui lá, comprei um lanche para eles, deixei aquele lanche ali e disse para ele no outro dia, para que ele estivesse lá 9 horas que eu queria falar com ele. E ele foi. E eu trouxe roupas para ele. E aí permiti que ele fosse ao escritório, tomasse banho. Um senhor, Natalino o nome dele. E muito bem. E aí eu fiz logo contato com o abrigo evangélico para levá-lo para lá. Foi essa a nossa conversa. E os outros me perguntaram se eu podia levá-los também. E conversando com eles, olha a minha surpresa quando eu descobri que todos ali eram desviados. Uau! Mas um deles me chamou muita atenção, foi um jovem de 22 anos. Ele disse que ele tinha fugido do tráfico, ele não podia ficar onde ele mora, e ele morava em Niterói. Então ele estava na rua. Então no final nós levamos todas aquelas pessoas para o abrigo e lá elas ficaram por um tempo. Mas depois elas voltaram para a rua. Exceto aquele jovem que ficou lá no abrigo durante 2 anos. Nesses 2 anos nós íamos visitá-lo. E olha, ele ficou lá 2 anos, depois ele saiu, conseguiu um emprego e se casou. Aquele que abençoa uma vida pode estar mudando a história dessa pessoa. Na verdade, esse papel é de Deus, mas nós somos canal. Mas Deus nos dá o privilégio de sermos esse canal, porque Ele não rejeita ninguém. Quer ver? No livro de 1 Samuel, no capítulo 22, conta a história de Davi, quando estava fugindo de Saul, e ele foi parar na caverna de Adulão. E nessa caverna havia outros homens também fugidos, né? Que ninguém dava nada por eles, a escória da sociedade. E foi exatamente com esses homens que Davi formou um exército de 400 homens. Deus levantou daquela caverna que ninguém dava nada pelas pessoas, um exército de 400 homens. Porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Em toda a história, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há muitas pessoas de bem
que caíram em desgraça, que desceram ao fundo do poço. Mas essas pessoas são vistas pela sociedade com desprezo. Mas cada uma delas, lá no fundo, são pessoas sofridas, carentes de ajuda, carentes de um abraço, carentes de amor. Pense, quantos filhos oriundos de famílias normais estão agora caídos em alguma armadilha espiritual? Quem sabe você se sinta um desses filhos que caiu nessa armadilha espiritual. Ou quem sabe você possa estar nessa caverna de adulão, vazio, deprimido e carente de Deus. Lembra que com aqueles homens, Davi criou um exército de 400 pessoas. Ainda que você se sinta esquecido, desprezado, o rei quer te ter ao lado dele. E ele fará de você um instrumento de bênção, porque aquele que abençoa uma vida pode estar mudando a história da vida dessa pessoa. Você quer experimentar esse mover de Deus na sua vida? Seja você um instrumento de transformação. E se você estiver nessa caverna de adulão, o rei está te convocando para um exército, porque ele quer você do seu lado, do lado dele. Porque, querido, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso. Não importa se você está nessa sarjeta, se você é essa pessoa que precisa de ajuda, se você está na caverna de adulão, ou se você é a pessoa com quem Deus tem uma história, um chamado. Se você é essa pessoa que Deus projetou para a sua vida, abençoar outras vidas, então não deixe as oportunidades passarem. Se coloque nas mãos do Senhor e fale com Ele: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu desejo abençoar outras vidas. Eu quero amá-las, abraçá-las, ser um instrumento de transformação na vida delas. Eu não sei em que momento essa palavra se encaixa na sua vida, ou você se encaixa em que momento nessa palavra, mas o Espírito de Deus o sabe. Então que Deus possa estar falando com você, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando no profundo do seu coração. E se Ele falou com você, compartilhe essa palavra. Ou se você acha que essa palavra vai falar com outra pessoa que precisa ouvir essa palavra hoje, compartilhe essa palavra. Que Deus possa estar te abençoando rica e poderosamente. E amanhã tem mais. Em nome de Jesus.